Mas eu quero falar do Cruzeiro também, porque o Cruzeiro, na Paraíba, para enfrentar o Souza, primeira fase da Copa do Brasil, e é exatamente desse assunto que a gente fala a partir de agora, porque agora vem o Thiago, né? Thiago Fernandes. Começa pelo Rafa. Cheio de razão. Não, começa aqui, que teve um raciocínio igualzinho a gente teve ontem. Começa aqui. Não é possível. Começa aqui. Vou falar um negócio. Vou falar um negócio de coração pra Pode você. falar. Se o Rafael Miranda, um cara que eu admiro, pelo que ele jogou, pelo que ele comenta, um cara educado, um cara bom pra caramba, entende muito, der razão a vocês. Aí eu vou ficar decepcionado. Aí, vai ser a minha primeira ele decepção falou com o Rafa. uma palavrinha perfeita. Vai ser a primeira decepção com o Rafa. Entende. Então, o Rafa entende. Então, Mas não quer dizer que entende que não vai cometer erros. não, beleza, compatível com os outros três. Início de trabalho, ajuda aí. remontagem, início de trabalho do Larcamon, campeonato estadual, liderando o grupo e agora a Copa do Brasil, que pra mim, Copa do Brasil, você tem que ir lá e ganhar. Pode jogar mal, mas tem que ganhar. Campeonato estadual e brasileiro, pra mim, é diferente. suas Você tem que peculiaridades, né? convencer. Perfeito. Mas vamos lá, a palavra é sua. Mas agora eu tô perdido, é o quê? Não, é sobre esse jogo. Você acha sobre que o jogo, agora, projeção, o que importa desse projeção. jogo? Vitória, Jogar ou bem. desempenho? Nesse jogo? Nesse jogo é classificar. Pronto. Não, mas peraí, gente. Não. Peraí, não. Mas acho que vocês não estão entendendo. Eu sempre você não tá defendo que o que entendendo? importa é vitória, em qualquer circunstância. No estadual, na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileiro. Porque tá falando a Vocês qualquer defendem custo, o cara. tempo inteiro. No estadual, o que importa é desempenho. Aliás, no estadual não. O que me desanima no Filipão é o desempenho. Eu quero é desempenho. Aí chega nesse jogo, vocês querem o que eu quero. Que é resultado. Não, isso. Eu tô dizendo que vocês Pra são Copa do Brasil. incoerentes. Não, pra Copa do O que eu Brasil é isso aí. sempre disse. Aqui, acabou de vocês falar. são incoerentes. Você vai deixar o convidado Eu sou falar? coerente. É só isso. Eu tô me defendendo, irmão. Você vai deixar o convidado falar? Segura o seu pagode. Tô me defendendo. É só isso. Eu acho que vocês dois, são incoerentes. Porque ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que o Cruzeiro amanhã tem que deitar. Que se o Cruzeiro não deitar, a gente tem que chegar aqui no outro dia e meter o cacete Meter a em ripa. tudo. Porque eu imagino que vocês tenham criticado o desempenho do Atlético, principalmente, e ele falou que o resultado é o mais importante. Então, esse jogo específico, por ser eliminatório, você tem que ganhar a qualquer custo. O Campeonato Mineiro você pode fazer testes e tentar melhorar o desempenho. Mas o Thiago também tem certa razão. Certo. Por quê? Certa razão, porque o principal é claro que é a vitória. Mas o Cruzeiro ir lá e tomar um chocolate do Souza e classificar um empate 1-1, amanhã vocês vão dar porrada aqui. Eu não tenho dúvida disso. Vocês vão dar porrada. Falar, pô, o Cruzeiro foi atropelado pelo Souza e ganhou na sorte. Mas classificou. Eu acho que esse vai ser o comentário. Só que tem um detalhe. Vocês não vão falar assim, Cruzeiro classificou, não quero saber, Então, não vamos mas- falar do desempenho. Mas Vocês não vai vão falar isso. Mas vai fazer ufa, apesar de ter jogado tão mal, classificou. Agora coloca a cabecinha no lugar e vamos pensar na Sim. próxima. Até porque não há margem de É o copo meio cheio e vazio. Não né? há margem de tristeza. comparação entre o que representa um confronto na Copa do Brasil, mesmo que com um adversário modesto, do que você encontra, por exemplo, nos campeonatos estaduais. No campeonato estadual, você perde uma, você tem tempo de recuperar. Você perfeito. perde uma, você tem tempo de melhorar o futebol. Sim. Copa do Brasil tem não, irmão. Se perder amanhã, tá no sal. Mas assim, agora falando do jogo, eu acho que o Cruzeiro tem condição de ir lá e vencer o jogo. Mesmo com curto espaço de tempo de trabalho do Larcamon, ele mostra um time organizado, ele já mostra soluções, ele mudou o jeito de jogar agora contra o Democrata, jogando com 3 zagueiros de origem, jogando praticamente só com o Machado como volante, que eu acho que é até um risco quando você jogar com um adversário com mais qualidade técnica. Contra o Democrata funcionou muito bem, apesar do gol ter saído, eu acho, por estar jogando com um volante só, o Ian Lucas pressionando muito à frente. Mas enfim, ele tem soluções, já mostra uma cara. Acho que o Cruzeiro tem condição de ir lá e ganhar do Souza, né? Sem muita dificuldade. Apesar de a gente não acompanhar tanto o Souza, não ter tanta convicção para falar como que o Souza joga. Mas é dever do Cruzeiro ir lá e trazer aquela solução. Você está de acordo, Valuzeiro? Estou de acordo que é dever no sentido de, até nas metas, né? E aí, com todo respeito ao Souza, o Cruzeiro estabeleceu metas também com relação à Copa do Brasil neste ano de 2024. O Cruzeiro que nos 2 últimos anos acabou parando nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, o planejamento da direção de futebol neste ano de 2024 é que pelo menos o Cruzeiro chegue até as quartas de final da competição. É claro, para isso não pode sequer pensar em não se classificar na primeira fase
da Copa do Brasil. O Souza, um adversário que, dentro daquilo que a gente já sabe da Copa do Brasil, vai realmente, quem sabe ali nos primeiros 15, 20 minutos, exercer uma pressão maior juntamente com a sua torcida, porque nesta primeira fase é verdadeiramente a Copa do Mundo dessas equipes que vão jogar em casa, né? Exatamente por conta desse ranking da Copa do Brasil. Lembrando que o Cruzeiro tem o retorno do Robert e do Lucas Silva, esses jogadores que ficaram fora da última partida contra o Democrata, e obviamente o retorno também daqueles que estiveram cumprindo suspensão. O Romero, o Matheus Pereira e também o lateral esquerdo, Marlon. Acho até, Rafael Miranda, que o Larcamon, ele deve colocar um Cruzeiro em campo mais parecido com o que fez nas 5 primeiras rodadas e não com o que fez exatamente diante do Democrata. Dito isso, o Cruzeiro tem condições sim de ir lá na Paraíba, voltar classificado, seja com resultado de empate ou seja com uma vitória, lembrando que o Cruzeiro joga por 2 resultados neste momento da Copa do Brasil. Ô Valu, você imagina um Cruzeiro parecido com o que entrou em campo contra o América, no sentido da escalação? Sim. Você visualiza mais ou menos eu imagino, para te ser sincero, a Você mesma sabe como tá o escalação? gramado lá? não tem essa informação. Até tentei falar com o Samuel a respeito, que já está lá também, chegou junto com a declaração, com a delegação do Cruzeiro, mas não consegui, Thiago. Então, mas o Cruzeiro ainda não está em Souza, né? O Cruzeiro nesse momento está em Campina Grande. Está em Campina Grande. A viagem é de 400 quilômetros, né? Até 430 quilômetros até a cidade eu não de Souza. consegui ter o horário também de quando esse deslocamento será feito, mas o Cruzeiro realmente chegou em Campina Grande. E é importante a gente lembrar também, né, que o presidente da equipe do Souza chegou a falar nas redes sociais que tentaram tirar o jogo lá da cidade, porque é um estádio acanhado, um estádio onde que já está acostumado, mas passa pelos padrões que a Copa do Brasil exige, que a CBF exige. Então, tá tudo Esse presidente do certinho. Souza. Tá tudo certinho com estádio Tentando e falar com o gramado. Samuel aqui. Esse presidente do Samuel, Souza, só o uma telefone coisa. para funcionar aí. Nós queremos saber se o Peraí. gramado tá bom, tá ao vivo aqui no programa. Mas eu acho que não chegou lá. Ajuda. Se não tiver chegado, por que você não pediu o avião? Só uma coisa sobre o presidente do Souza. Na temporada Olha passada, lá, o o Souza André chegou... vai mostrar a imagem do gramado lá para quem perguntou. Dia 17, não tá bom. Dia 17 agora, de Não tá fevereiro, bom. último jogo do Souza. O gramado estava nesse estado, Não tá bom. estado aí. Não tá bom. Só de não ser igual lá de quando o Cruzeiro Você consegue enfrentou olhar isso, Abelson? o Tum-Tum no Maranhão, né? Em 2022, o Cruzeiro enfrentou o Tum-Tum. O Rafael Cabral, dado momento, parecia lá a minha casa no Santa Teresa, ele pegando o gramado, ajeitando lá, igual o tapete que tem na porta da sala. Só de E não era um ser tapete mesmo, né? Claro, ajeite sempre, tem que ajeitar. É importante. Então, só de não ser esse gramado, só deixar claro, né, uma coisa, eu também li essa matéria, Elton, antes do Thiago falar, só faltou ser dito, né, pelo menos nas matérias que eu li, que essa questão da não marcação no estádio, no Marizão, onde é o estádio do Souza, não passou em nada pelo Cruzeiro, o Cruzeiro não teve nada a ver com isso, foi um problema de outros empresários, para não ficar parecendo, né, que foi algum tipo de pressão que o Cruzeiro exerceu nos bastidores. Duas coisinhas. Se o Andrezão puder fazer o favor, Andrezão, de voltar a imagem, eu vou te explicar por que eu acho que ali naquela imagem não tá bom o gramado. Se conseguir, vai ser É legal. uma foto, né, velho? Mas, cara, a foto te mostra muita coisa. Tem irregularidade crassa no gramado, especialmente do lado Parece que esquerdo. tem tipos de gramas diferentes. Exatamente. Especialmente do lado de lá. Vamos ver da com a bola cabine de rolando, transmissão. André, as imagens, só pra gente Bonito ver se não ela tá, quica não. muito. Mas Rafael é Miranda difícil jogou lá, Rafael? Não. É bonito, Olha lá, não a tá, bola não, mas é difícil quicando, cravar. não dá pra ver. A imagem não tá muito boa, não dá nem pra ver. Essa bola quica e Pra tal. ver. Olha lá. Fato é que nesse A bola jogo aí que a não gente tá rola, mostrando, o Souza ganhou de 3-0, né, André? Do Campinense. É difícil. É né? difícil avaliar. É difícil avaliar só pela câmera 1 Se aí, é o, muito se o complicado. Limão estivesse aqui, que trabalhou comigo na Rádio Minas, ele falava pra você qual tipo de grama, quantos buracos tem, onde tá mais úmido e qual deveria ser o estado ideal do gramado. Especialmente em que do tempo lado ele de deveria lá. ser podado. Especialmente do lado de lá da transmissão. Você viu quando os jogadores tentam fazer um passe rasteiro, a bola sai irregular sim. Fica quicando, E isso, né? e isso, Olha lá, ó, isso chegando o goleiro preocupa. quicando, ó. E isso preocupa bastante, especialmente com o Cruzeiro agora
com um time bem mais técnico do que tinha na temporada passada. É por essas e por outras, Thiago, que a gente não deixa de lado, eu pelo menos, o desempenho, a situação importante que é, Thiago. mas o caráter eliminatório de um jogo desse e outras coisas que estão correlacionadas ao jogo em si fazem ser o mais importante no dia de amanhã que o Cruzeiro se classifique. O mais importante, não que tenha que ser deixado de lado Thiago a Fernandes. questão do desempenho e desenvolvimento do trabalho do Nico Larcamon. Quando é em Minas Thiago Gerais tem um Fernandes, gramado assim, domina vira La essa no Paz a peito, cidade. gostoso. Quando Mas é em Minas, Thiago, quando é em Minas mas- Gerais que a gente tem quem- um negócio assim, fala assim, parece que jogou em La Paz. Exato, quem está vangloriando, eu estou exatamente justamente a mesma Não coisa. gloriou não, pô. sublinhando. justamente a mesma Eu coisa. estou exatamente, então, eu estou exatamente Então, sublinhando. estadual e Copa do Brasil nesse início de fase, pra mim é a mesma coisa. Não Você é, quer- Thiago. Não é porque se você Justamente perder. por isso. Não é porque se Porque você se perder perder pro na Patrocinense- sexta. Se você perder na quinta. Na Porque se sexta. perdendo contra vocês vão ficar aqui falando. Se você Blá, perder blá, na blá, sexta blá. rodada do estadual, você não está eliminado das semifinais. É diferente. Mas se Amanhã, perder, se vocês o vão ficar Cruzeiro aqui falando, perder, blá, blá, Thiago, blá. ele está eliminado da Copa Isso, do Brasil. gente. E a responsabilidade é da CBF, que gosta de bater no peito e falar que a Copa do Brasil é o torneio mais caro, o que mais paga bem, mas neste primeiro momento esse tipo de gramado e outra, não tem VAR, viu, pessoal? Aí acontece igual aconteceu com o Cruzeiro em 2022, contra o Remo, onde o São Marcelo de Lima Henrique, que é horrível, Você é ruim péssimo, demais. Meu fez uma arbitragem nefasta que prejudicou demais o Cruzeiro naquela oportunidade. Aí depois o Cruzeiro teve que vir aqui no Independência, ganhar de 1-0, ir para pênaltis, aquela coisa toda. Mas essa é a CBF e a organização que ela entende, o cuidado que ela tem com o futebol brasileiro é minha exatamente defesa, esse. Você está querendo comparar um confronto de Copa do Brasil com um confronto de campeonato estadual? Não é isso. Você está Eu tô dando a querendo mesma te dizer- importância eu aos tô querendo dois? te dizer- Tá ficando eu tô claro para querendo todo te mundo. dizer Ele que viaja. no início de temporada... Indefensável isso, velho. Não, eu tô querendo dizer que no início de temporada, aliás, no início não, durante toda a temporada, o que vale é vencer. Ah, mas eu não gostei. Não gostou, o problema é seu, senhor. Tem que vencer, chegar lá e ganhar. 1-0, 2-0, 3-0, 1-0, meio a 0, 4-0, 10-0. Não tô nem aí, cara. Tem que ganhar. Tá jogando contra o Patrocinense? Tem que ganhar. Tá jogando contra o Souza? Tem que ganhar. Tá jogando contra o Vila Nova? Tem que ganhar. O que o torcedor quer é vencer. Não é o campeonato de futebol mais legal, não é o campeonato de futebol mais bonito, é o campeonato de vitórias. Então, é a vitória que conta, em qualquer circunstância. Se você tem desempenho bom, você está mais perto de alcançar a vitória. Não, o Thiago Com desempenho acredita só na terrível, vitória. você- Aleatoriedade. Vocês confundem ele acredita desempenho só na bom vitória. com gosto pessoal, já falei isso. Não, Eu não gosto de ver o time do Filipão jogar, mas é meu gosto. Eu gosto de ver, já disse 1000 vezes, o Guardiola e o Fernando Diniz se enfrentando. Mas eu entendo que ele é eficiente. Ele não sou eu que estou contando isso. Eficiente. A história dele O mostra Campeonato isso. Mineiro mostra isso também. Você não viu o brasileiro no ano passado? Ai, O que eu vi? O Atlético não foi no terceiro colocado, gente. Sim. Eu estou falando do negócio que aconteceu Sim, mas você ontem. está fazendo um recorte que te favorece, para defender sua tese. favorece. Claro que Você é. está fazendo um recortezinho e favorece. retorno até a penúltima Claro, rodada. eu tô falando Não é do recorte campeonato do todo. campeonato brasileiro, Não é do mas foi campeonato terceiro todo. colocado. Terceiro colocado para você é Porque ele foi suficiente. campeão, melhor- É melhor suficiente. desempenho. Terceiro colocado é Pra suficiente. caramba. Pra Você está de brincadeira. Você acha que tem que ser campeão Você do tá de ano? brincadeira. É você que inflama o torcedor Tá de contra o brincadeira, jogador. É gente. você. Para ele, nesse ponto, o recorte só do segundo turno funciona daquela maneira lá que você mostrou do Não é do SofaScore. segundo turno. Funciona. Porque o aproveitamento do Atlético ele ficou em primeiro, como o Internacional é está em recorte do primeiro ali com segundo turno. 82%. Né? Ele pegou só o recorte O do Thiago Mas foi, não, eu tô o Thiago foi do brasileiro, terceiro lugar, O Thiago foi buscar o começo da temporada, né? O ano passado de alguns clubes, Uma como aula, iniciaram, aula, como aula. alguns. Isso, então tá bom. Aí agora eu vou ir dentro da sua mesma análise. Eu vou buscar o desempenho do Filipão nos 10 primeiros jogos. Você foi a primeira voz aqui nessa bancada a inclusive defender que o Filipão deveria ser demitido Mas e Mano sim, Menezes deveria. se não vencer Então, no Thiago, Campeonato Brasileiro, tem que sair. Thiago, não. Porque é resultado. 10 Eu já te falei, jogos em resultado. qualquer momento da É temporada, resultado. brasileiro, Campeonato Mineiro, a gente Não, tem que brasileiro. questionar. E você Primeiro questionou, validado. Thiago, você questionou o trabalho. É Isso que óbvio. Exatamente. Se ele não ganhar, eu vou questionar, gente. Ó, deixa claro. Eu sou um resultadista. Não adianta colocar qualquer outra coisa em mim. Eu sou um resultadista. Pra mim, o que Lá importa ele. é vitória, é vencer. Se venceu, tá bom. Não venceu, cara, é ruim mesmo. E não venceu 10 jogos, é horrível. É isso. Ô, Rafa, deixa eu te pedir desculpa, cara, por esse momento que você está passando aqui, que eu estou vendo na sua cara que você está achando extremamente constrangedor. Você está diante de um que, além de massoterapeuta, agora é agrônomo também, né? É o massoterapeuta do Filipão e o agrônomo do futebol. É isso aí.
Você compactua com as ideias. Esse final eu vou ter que discordar do Thiagão. É lógico. Perdeu Ninguém é ruim, concorda. ganhou é bom, eu vou ter que Ele discordar. erra pouco, mas ele erra também. Não, obviamente que o resultado é o mais importante do futebol, é o resultado. Sim. Só que você tem várias maneiras de chegar no resultado. Exato. A vitória, se não vencer, nada vai andar, se você ficar só perdendo. Mas eu tenho certeza que se o Cruzeiro vai lá e ganha do Souza, que é o assunto, e também o Filipão ganha do Souza, e joga bem, pô, vocês vão elogiar pra caramba. Se ganha, mas joga mal, vocês vão falar isso. Pô, Pontuar, ganhou, óbvio. mas, pô, aí vocês vão discutir o desempenho. Vocês vão discutir o desempenho. Pô, o desempenho do Cruzeiro não foi bom, o Cruzeiro errou demais, o Cruzeiro passou apertado com o Souza. Vocês vão cobrar, mesmo que tenha vencido o jogo. E falando do Atlético, eu acho que o desempenho não é bom. E eu também não sou fã da estratégia de jogo do Filipão. Mas não vem o caso. Eu acho que a análise do desempenho, tirando o gosto pessoal, você vai analisar qual que é a probabilidade de ter vencido aquele jogo. Quantas vezes o Atlético finalizou com chances claras? Quantas vezes ele proporcionou que o adversário finalizasse? E o Atlético não é um time que amassa os adversários. Ele não é um time que você fala assim, velho, o Atlético vai ganhar de 4-0, 5-0, 6-0. Não é. Então, o desempenho, pelo menos eu analiso dessa forma. Quantas probabilidades eu dou para o adversário e quantas probabilidades de gol Eu acho que o Atlético tenho? é muito mais o time de tentar evitar as probabilidades do adversário do que o contrário. O grande perfeito. problema é que nesse início de temporada o Atlético não tem sido esse time. Exato. E é isso. E aí eu concordo quando dizem o desempenho de fato não é dos melhores. O Atlético em alguns momentos ele sofre muito com o adversário e adversários muito inferiores a ele. E aí, por exemplo, os times chegam no gol do Atlético com facilidade. E aí o Everson tem que fazer a boa defesa, a zaga tem que tirar uma bola em cima da linha, tem que evitar uma bola. A questão é, esse início de temporada, de fato, tem isso. Eu não nego. A questão é, o fim do ano passado, que vocês insistiam em dizer o desempenho é ruim, o desempenho é ruim. Ele não era ruim, porque aí o Atlético tinha essa questão. A probabilidade do adversário fazer gol era grande? Não, não era. Pequeno. Era bem menor. O Atlético não era o time que amassava o adversário, mas ele também não sofria. E aí, cara, decidindo na qualidade individual, de fato, do Paulinho, do Hulk, Eu acho que você desses fez a caras. leitura, eu acho que é isso. O Atlético, ano passado, conseguiu, de certa forma, não proporcionar chance para o adversário, defendia bem, e você tinha Paulinho e Hulk para definir o jogo na individualidade. Eu acho que o Atlético não tem um coletivo que proporciona várias soluções. E aí é isso. Ano passado ele conseguiu ser consistente defensivamente, e quando o Hulk pegava a bola, quando o Paulinho inspirado, fazia gol. A sensação que eu tenho é um pouco disso. O Cruzeiro do Larcamon, com pouquíssimo tempo de trabalho, você já olha para esse Cruzeiro jogando e você já vê que tem um quê de organização? Tem. E que o que pesa para você, talvez, de não ser tão otimista, é o fato de ainda o Cruzeiro não ter esse nível de jogador, porque o Matheus Pereira decide. O Marlon é um jogador importante, o William é um jogador importante. Perfeito. Mas aí, cara, quando você sai dos três, aí você vê um Lucas Silva rodado, aí daqui a pouco você olha pro Arthur Gomes e você fala, bom, aqui pode sair alguma coisa, mas o Verón que era para ser não tá, sabe? Então, o que pega para você, o que pesa, talvez é a qualidade técnica, mas taticamente é um time que está se ajustando. O Cruzeiro já dá sinais de um time organizado. Você já consegue ver o jogo do Cruzeiro e entender como que o Cruzeiro joga, como que se posiciona, qual que é a estratégia, um time de muita intensidade, de pressão alta, a forma como o Cruzeiro pressiona, a forma como o Cruzeiro defende, como que ele constrói o jogo. Foi muito falado do Marlon como um zagueiro, né, pela esquerda, mas na construção ele era um zagueiro, no jogo que não precisou dele, ele acabou fazendo gol. Aquele lançamento do Matheus Pereira, não lembro contra quem foi, que ele virou ali, ele não precisava de construir com 3 zagueiros, ele virou um meia, não sei se essa orientação veio de fora, mas provavelmente sim. Então o time do Larcamon dá vários sinais que é um time que sabe o que o treinador está querendo. Tem trabalho do treinador sendo mostrado em campo com 6 partidas. Já dá para perceber. Do lado esquerdo, quem dá a amplitude no jogo, né? Que joga aberto lá em cima da linha, o Arthur Gomes, do lado direito é o William. Então ele faz isso com o lateral e faz isso do outro lado com o ponta. O ponta da direita, por exemplo, Robert e João Pedro, que tem jogado pelo lado direito, eles não jogam tão aberto, eles jogam mais por dentro, tem até sofrido mais. Tem jogado meio de costa, eles não estão conseguindo ofensivamente entregar tanto. Exatamente, para dar esse corredor pro William. O William faz fazer o o que direito. ele fez contra o Democrata, por exemplo. Perfeito, o que o Arthur faz do lado esquerdo. E aí eles pegam a bola muito de costa. Então você vê vários sinais de como que o Cruzeiro está posicionado. O Cruzeiro, na sua opinião, tem que jogar com 2 volantes ou um só? Eu prefiro 2.
Mas eu gostaria. Eu acho que a forma como o Cruzeiro, quando você tem o Matheus Pereira jogando solto como ele está jogando, você tem que ter dois volantes. Dois volantes. Porque o Matheus está meio coringa. Total, ele pode cair do lado esquerdo, ele pode cair do direito, ele pode encostar no Não, veneno, ele pode vir buscar a bola. E você ganha também a força ofensiva dos seus dois laterais. Hoje está difícil. Que fazem isso muito bem. Com dois volantes dá mais segurança. Você era volante, você sabia disso, sim, né? Sim. Ou você sabe disso. Você solta o lateral o lateral sobe com mais tranquilidade. Nesse esquema do Lacamon, eu acho só um pecado o Marlon não ser tão ofensivo como ele pode ser. Nesse jogo que eu comentei, que ele até fez gol, foi um jogo que proporcionou a ele atacar mais. Mas o Marlon ficar construindo ali ao lado dos zagueiros, eu acho que ele é subaproveitado por aquilo que Agora, ele pode isso entregar. pode mudar até por um jogador da característica que o Lacamon trouxe, o Vidalba, exatamente. Tô ligando pro que Samuel ligar do Venâncio WhatsApp, aqui. daquele Tô aplicativo. ligando pro Samuel Venâncio aqui. Vai ligar do Ele não, aplicativo, tem, é melhor. ele não tem home não lá. Ó. Vê se tem alguma bomba do Cruzeiro. Fala comigo. Samuel Venâncio, você está ao vivo agora nos Donos da Bola na tela da Band. Você tá no chat assistindo o programa aí, né, seu safado? Não, me mandaram aqui que você tentou ligar aí. Mas como é que você entrou lá pra responder? Não, aí eu entrei agora eu tô com sinal. Tá. Aqui, você já viu como é que tá o estado do gramado aí? E o que tem de bomba do Cruzeiro aí? Atualiza pra nós. Bomba, tem bomba nenhuma não. O Cruzeiro vai chegar mais tarde aqui. Eu tô na entrada aqui de Souza aqui, ó. Vale dos Dinossauros. Eita. É legal, eu vou visitar mais a cidade para conhecer tudo, mas é um trajeto que o Cruzeiro vai fazer aí de ônibus, uma estrada bem boa. Eu gastei umas 3 horas e 40, e o Cruzeiro deve gastar umas 4h30 por causa de ônibus, né? Mas a informação aqui é que a cidade toda mobilizada, não é um super estádio, mas é um estádio mais acanhado, né? O que permite essa Copa do Brasil, que é legal. O presidente do Souza bateu o pé, não quis vender o mando de campo. É um gramado, não é a grama de jardim, que é a mais antiga, mas também não é essa que todo mundo está acostumado, a Bermuda Celebration, né? Mas é um campo mais acanhado, mas eu acho que dá para, se tiver algum problema no Cruzeiro, não vai ser questão de gramado. O pessoal está reclamando do preço do ingresso, que ficou salgado aqui, para o torcedor do Souza também. A capacidade é de 9.500, vamos ver se tem essa capacidade máxima aí. O Souza ganhou do Campinense no final de semana, então tá com um time aí muito ligado para tentar surpreender, porque essas equipes, elas sabem, né, que a Copa do Brasil, ela permite muito sonho para esses times, né, porque é muita grana envolvida. Então, se passa de uma fase dessa, é quase R$1 milhão, e aí você faz o futebol da cidade o ano inteiro, né? O Souza que tem uma folha aí de R$250 mil. Isso aí é um jogador só do Cruzeiro, ganha isso, né? É verdade. Samuel, será que vão ter alguma grande surpresa na escalação do Cruzeiro? Ô, Everton, eu tô curioso para ver esse time do Nico, porque pela primeira vez ele colocou 3 zagueiros de origem, só que agora ele tem a volta do Marlon. Se ele voltar com o Marlon, quem sai? O Neres está com muita moral, né? Foi até capitão. Então, se ele não voltar com o Marlon, pode manter os 3 ali, mas como ele não trouxe nenhum outro zagueiro, eu acho que ele volta com o Marlon para a linha de 3 ali, para a construção de jogo, como ele vem fazendo, segurando mais o Marlon ali entre os 3. Aí teria que sair um. A dúvida é se ele deixa o Japa, se isso acontecer, se ele deixa o Japa como ala, que esteve lá em Governador Valadares, com o Arthur Gomes com mais liberdade à frente, ou se o Arthur faz uma ala, e se o Robert volta, ou se mantém o João Pedro, ou se é uma outra opção. O Lucas Silva deve voltar, treinou normalmente, vinha sendo titular, não acho que vai ficar fora. O Machado fez até um bom jogo lá contra o Democrata de Valadares, mas aí acho que por hierarquia, né, do que vem atuando, talvez volte o Lucas Silva, Lucas Romero volta, Matheus Pereira volta. Tem uma base hoje. Agora, eu tô com essas dúvidas aí, vamos ver mais tarde aí quando o Cruzeiro chegar aqui em Souza. Boa transmissão, Samuel. Deus te abençoe. Obrigado pela participação nos Donos da Bola aqui. Sucesso na transmissão amanhã. E o Cruzeiro vença pro Albertinho tomar aquela geladinha, né? O Alberto tá... O homem tá soltinho, viu? Tá muito legal. A tal da... Pode falar? Pode, problema não. A Estelinha que falou aqui. Meu Deus. Ô, Samuel, você tá fazendo um bem danado pro Albertinho, que merece todo o nosso respeito, porque é uma grande bandeira do rádio esportivo do Brasil e agora também do digital. Deus te abençoe, bom trabalho aí. Amém. Eu falei com o Alberto, ô Vibrante, ele tá falando que
Ah, não, eu tenho que parar, vai para 85 anos esse ano, né? Então, é uma lenda, né? É o maior de todos da história do rádio aí do Cruzeiro. Eu falei, Alberto, aqui é contrato vitalício, você só para o dia que você quiser. E se Deus quiser, ele vai mais uns 15 anos aí. Se Deus quiser, tomara que assim seja. Obrigado e parabéns, Samuel, pelo excepcional trabalho que você faz. Você é uma grande referência entre todos ligados ao Cruzeiro. E aí eu estou falando desde clube a torcedores. Você é um grande profissional. Parabéns. Valeu, obrigado pelas palavras aí. Sabe o carinho que eu tenho por todos aí, vocês da Band. Um abração, cuida do nosso valor aí. Tamo junto. Deixa comigo, valeu demais. Tá aí, Samuel participando com a gente. Sempre muito legal e sempre muito solícito. Passou todas as informações, deu uma geral nesse Cruzeiro, que amanhã vence o jogo por 2-1. Atenção, atenção.